Fique conectado na rede Som Life de televisão. Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Dr. David Watts, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern e com o Dave Smith. Estamos muito felizes de poder estar com você. E, como a maioria que sabe, concluímos no último programa o estudo sobre Daniel. E eu gostei muito e oro para que você também tenha gostado. Espero que você tenha aprendido algo sobre esse grande livro, esse grande profeta Daniel, que provavelmente sabia mais dos eventos do fim dos tempos que o Senhor mostrou para ele, mais do que qualquer outra pessoa. Enquanto ele falava do anticristo como nenhuma outra pessoa, talvez João em Apocalipse soubesse mais. E então vamos começar agora o estudo de Romanos. O nosso novo estudo será sobre isso. Vamos ler versículo por versículo durante esse estudo e oro para que esse estudo nos ajude a entender mais sobre a justificação pela fé, mais sobre a nova aliança, mais sobre a santificação e como viver para Deus e para mim, eu acho que o livro de Romanos é o livro e acredito que uma pessoa aprende mais sobre a palavra de Deus se entender Romanos, por mais maravilhosos que sejam os outros livros, pois não acho apropriado dizer que um é mais importante do que o outro, mas realmente eu sinto que quando Paulo entregou essa carta para Fíbe e ela estava a caminho de Roma, eu me pergunto se ele entendia que tinha a teologia da igreja em suas mãos e entregou para ela. O maior, é a minha opinião, o maior documento que o mundo já viu. E, pessoalmente, acredito que se um país inteiro aceitasse o livro de Romanos e o entendesse de todo o coração, que esse país seria muito abençoado, pois ele toca todo aspecto da nossa vida. E acredito que você não pode entender a palavra de Deus como deve, não que você não pode entender nada como deve, a não ser que você entenda Romanos. É a minha opinião. Por isso não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, pois a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus me libertou da lei, do pecado e da morte. Glória a Deus. Vamos continuar, Lauren, no versículo 1 do capítulo 1 de Romanos. Paulo, O único autor bíblico que descartou o seu nome judeu, Saulo, por seu nome gentio, Paulo, servo um escravo voluntário, de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, colocando a escravidão acima do apostolado. separado para o Evangelho de Deus. Quer dizer que Paulo foi separado por Deus de toda a humanidade para ser um apóstolo. Vamos mencionar isso enquanto continuamos. Deus governava Israel através dos profetas. Era assim que suas palavras alcançavam as pessoas. Na nova aliança, e em relação à igreja, ele guia a igreja enquanto o ofício do apóstolo ou do profeta ainda
existia, ainda era usado por Deus de maneira grandiosa. Mas, de fato, ele usa a posição do apóstolo como uma maneira de guiar Israel e por aí vai. E a mesma coisa hoje em dia. É o apóstolo que guia a igreja na medida que o Espírito Santo se move sobre a pessoa. E alguém pode perguntar, bem, como você reconhece um apóstolo? E quero saber o que os irmãos aqui pensam. E, pessoalmente, eu acredito que é a mensagem que faz o apóstolo. Deus dá um homem, eu não conheço uma mulher com o cargo de apóstolo na Bíblia, na palavra de Deus. Eu e o Lauren já até discutimos muito por isso. Eu não estava gritando. Não brigamos, não brigamos. E, de qualquer maneira, o Senhor, enquanto ele se move no coração da pessoa que ele considera um apóstolo, a igreja pode não chamá-los disso ou olhar para eles como apóstolo, mas Deus olha para essa pessoa assim. E ele dá uma mensagem que a igreja precisa ouvir para aquela pessoa. E a igreja precisa muito daquilo, mesmo ela não sabendo, pode ser que ela esteja em outro lugar, querendo outra coisa, mas Deus sabe o que a igreja precisa e aquela mensagem é passada para a igreja. É assim que eu acredito que um apóstolo é conhecido e reconhecido pela mensagem que ele recebe do Espírito Santo, que a igreja precisa muito. E eu volto em minha própria vida para os cultos de cura divina. E vocês se lembram disso. E aquilo colocou as Assembleias de Deus em evidência. Não acredito que a liderança soubesse disso, mas foi o que aconteceu. Tendas gigantescas, como o mundo nunca viu antes, maiores do que qualquer outra coisa no mundo, com milhares de pessoas, enquanto Deus tocava aos homens e dava a eles um ministério de cura divina, que tocou esse mundo, literalmente tocou esse mundo. Como eu falei, tirou as Assembleias de Deus e a Igreja de Deus também, a Quadrangular também, e elas foram colocadas em evidência. Enquanto Deus tocava vidas e corações, como eu disse, não acredito que a liderança das denominações soubessem disso e nem reconheceram, mas foi o que aconteceu. Eles foram tocados e... Vocês acham que eu estou errado? Eu acho que você está correto. A. Allen, em sua tenda, ele podia receber 10.000 pessoas. Verdade. Era a maior tenda conhecida no mundo naquele tempo. Maior que dos Ringling Brothers ou de qualquer outra pessoa. Eu acho que A. Allen, Jack Cole, Gordon Ramsay, esses homens que você está apontando, Deus usou eles de forma tão poderosa que eles começaram a... Eles tinham problemas, eles tinham seus erros, como todos nós, eram humanos, mas Deus os usou poderosamente e eles viram milagres incríveis que estão documentados. E eu acho que eles ficaram tão grandes que eles fizeram com que a igreja tradicional ficasse um pouco nervosa. Talvez houve ciúmes ou outras coisas. Eu acredito que a maioria deles queria acreditar nas Assembleias de Deus durante aquele tempo. Eu sei que Gordon Lindsay começou Vozes de Cura e registrou todos esses ministérios e o que estava acontecendo. Eu creio que eles não receberam o devido crédito dos historiadores pentecostais com relação à história no museu oficial. Eles não recebem o crédito que eles merecem.
E falando sobre esse tema, eu não acredito que você e o seu ministério recebem o crédito necessário no Museu de Herança Pentecostal em Springfield. E isso é algo que é minha perspectiva, mas eu acho que eles não dão o devido crédito para as coisas que Deus fez através do seu ministério. E eu creio que o senhor se encaixa no ofício de apóstolo e tem um dom apostólico. E eu sou grato a Deus pelas coisas que ele fez através do senhor e que ele ainda continua fazendo. Eles não iriam declarar, a liderança não iria declarar que um evangelista como os que estamos mencionando, como é que você chama as instituições, não é? Não iriam Sim. permitir que eles tirassem ofertas como uma organização registrada, mas eles tinham que pagar pelo ministério deles, não é? E eu fui o primeiro a receber permissão para ter o registro no governo. E eu lembro de estar no escritório do superintendente Zimmerman. chamado Zimmerman, esse era o nome dele, um querido irmão. E ele perguntou: se não permitirmos que você tenha um registro, o que você vai fazer? Eu disse: vou continuar fazendo o que Deus me chamou para fazer. E oro para que não seja assim e que você reconheça o que Deus nos chamou para fazer e nos ajude. Então, e ele foi muito bondoso e disse: olha, eu acho que você vai ficar surpreso, mas o Senhor tocou no coração deles de alguma maneira. Isso foi um romper. Nós iremos estudar isso, mas houve uma discussão entre Thomas F. Zimmerman e Oral Roberts. E foi uma discussão muito interessante que eu ouvi. Senhores, o homem, na maioria das vezes, tem que sair da frente de Deus para que Deus se mova. Ele tem que sair da frente de Deus. Sim. E eu sinto que o Senhor agora está para fazer algo. Sim, é verdade. Eu Ele sinto está. que está aí. Quando Deus faz algo, é grandioso, não é pequeno. Ele sabe o que está fazendo e creio que ele vai tocar esse mundo outra vez. E com a mensagem Aleluia. pentecostal, eu ainda acredito que é a Amém. mensagem do momento. Irmão Swagger, quando nós olhamos para a história, mesmo no tempo de Paulo, Deus não trabalha necessariamente por meio da religião institucionalizada, ele trabalha fora disso. Nós vemos isso no livro do Apocalipse, capítulo 3, aonde o Senhor está? Ele está do lado de fora, batendo na porta para entrar. Esse é o desafio. A religião institucionalizada sempre parece combater o mover de Deus. Sempre parece tentar impedir, paralisar ou tomar para si esse mover. E Deus talvez não esteja disposto a usar a carnalidade dessas organizações e instituições. Eu creio que o Senhor não irá usar mais as denominações institucionalizadas. Elas cresceram demais e há muita mistura de falsas doutrinas e ensinos. A mensagem apostólica é, na verdade, um chamado para a justiça. E há uma ênfase em particular. E essa ênfase não é tanto sobre o poder milagroso de Deus, é mais sobre quem Ele é e aquilo que Ele fez na cruz. O que inclui todos os diferentes avivamentos, todos os movimentos apostólicos desde Cristo. Tudo isso faz parte da mensagem da cruz, é o cumprimento de todas as coisas, de como viver para Deus. Pense na mensagem maravilhosa que Deus deu a esse ministério e ao Senhor, a mensagem apostólica. É nesse lugar que a igreja precisa estar, não combatendo, não se opondo e nem ignorando, mas apoiando. Paulo era um fariseu. Fariseu significa ser separado de. A própria palavra significa ser separado de algo. E aqui Paulo está dizendo que ele é separado para algo. É aí que as Assembleias de Deus, os nazarenos e qualquer outra denominação precisa nos encontrar. Não se opor ou se separar de nós. Essa ideia de que eu sou da Assembleia de Deus, eu sou aquilo,
Deus não se alegra com essas coisas. Nós precisamos nos unir, porque, como você disse, quando Deus se move, e eu sei disso por ter ido às suas cruzadas muitos anos atrás, eu fui em várias. Você talvez não se lembre, mas nós nos encontramos em algumas. Eu era bem mais pesado, mais bonito e tinha mais cabelo também. Mas eu me lembro. Eu lembro dessa reunião, desse culto. Todas as denominações estavam lá. Em Pittsburgh, eu me encontrei com católicos romanos. Em um dos encontros, haviam assembleianos, luteranos. Eu me encontrei com todo tipo de gente. Não havia uma separação por denominação. O que havia era o Senhor pregando uma mensagem singular. Jesus Cristo como nosso Salvador. Não havia uma separação por denominação nas suas reuniões. E eu creio que nós vamos ver isso de novo nesse derramar do Espírito. Precisamos ver. É o único jeito. Precisamos Nós ver. precisamos Sim. nos reunir somente sobre a doutrina e os problemas. É interessante que o apóstolo toma a liderança. Na antiga aliança, os videntes e os profetas eram quem lideravam e guiavam o povo. E eles eram conhecidos como guardiões da aliança. Eles reforçavam a aliança. Eles traziam ao povo para relembrá-los o que era a aliança, para onde a aliança apontava, tudo isso. Eles reforçavam a aliança. Quando Israel perdeu o seu caminho e o Espírito Santo foi tirado, na verdade, deixou o templo, o espírito da profecia foi silenciado por quase 400 anos, até que o profeta João Batista apareceu em cena. Quando ele aparece, ele introduz a nova aliança. E está na minha mente que o apóstolo, então, toma o papel de líder da aplicação da aliança, da igreja, da nova aliança. Então o apóstolo deve carregar uma mensagem que tem a ver com a nova aliança, reforçando as suas verdades, reforçando aquilo que Deus quer fazer. Eu acho que sim, é verdade. E em alguns aspectos, a confirmação do Evangelho, o que nós sabemos ser sinais e maravilhas, curas, essas são confirmações do Evangelho, mas principalmente, irmão Suega, e eu acredito que a mensagem apostólica precisa conectar a nova aliança e o entendimento disso. Isso, para mim, é a mensagem apostólica. O papel do apóstolo, ele não aparece porque alguém votou nele. Não. Não. E os apóstolos, eles não têm a ver com uma situação política. Não são escolhidos por homens. Todos eles são dons do ministério, de acordo com Efésios 4, ou são selecionados pelo chefe, pela cabeça e dados como dons para a igreja e devem funcionar nessa capacidade. Será que eu posso compartilhar um pouco sobre o cristianismo do primeiro século, enquanto falamos sobre estes títulos e funções? Da forma como eu entendo, os apóstolos foram escolhidos por Deus. E sabemos que os 12 foram escolhidos. Paulo foi escolhido. E havia 3 ou 4 outros também. Mas, quando você estuda os pastores foram escolhidos para assumir algumas igrejas pelos apóstolos. Então, naquele tempo, eles não eram pastores eleitos, da forma como eu vejo. Alguns de vocês já leram alguma coisa sobre eleição para pastores? Sim, de certa maneira, na segunda viagem missionária de Paulo, acho que foi a segunda, ele visitou algumas igrejas que ele tinha plantado. E talvez tenha sido um pouco diferente da maneira que nós votamos, mas de certa maneira, eles foram eleitos pelo povo. Bom, ele falou isso para Tito. Ele disse, escolha anciãos em todas as cidades. Sim. Mas eu acho que o meu ponto é... Mas ali está falando de um pastor. Certo. Eram pastores nas igrejas. Mas o meu ponto é... Os 12 foram os primeiros apóstolos escolhidos. Então, quando analisamos quem eles são e o que eles fizeram, qual era a função e a responsabilidade deles, eu acho que todos entendemos como eles se encaixam no livro de Atos, como eles se encaixam na vida de Cristo. Mas juntamente com isso, vem Paulo. Pense sobre isso. Muitas vezes pensamos no fato de que havia sentimentos, talvez mais fortes do que podemos imaginar, entre a igreja estabelecida em Jerusalém, dos primeiros anos, e Paulo.
E claro, Paulo escreve sobre isso, confrontando Pedro, Ele não teve muita ajuda. o novo apóstolo, o novo homem, que é Paulo. Eu não tenho certeza se ele foi muito bem recebido pela igreja de Jerusalém ou pelos 12 originais. Não, ele não foi bem recebido. Mas veja o que aconteceu. A influência de Paulo sobressaiu sobre todo o mundo. Em sua primeira viagem de volta a Jerusalém depois de ser salvo, o Senhor disse a ele em uma visão que está escrita no livro de Atos que eles não iriam recebê-lo, que eles não iriam receber a sua mensagem e que depois de 14 ou 15 dias estava na hora dele partir. Então a aceitação de Paulo não foi algo rápido. Se lembre que ele foi responsável por cortar muitas cabeças de pessoas de famílias que moravam ao redor de Jerusalém. E às vezes, não somente os pais, mas também as mães e os filhos. Ele condenou cristãos à morte. Na realidade, ele tinha matado pessoas, não carregando a espada, mas foi responsável pela morte deles. Certo. Então tudo isso, como nós lemos no livro de Gálatas, foi algo que ele precisou superar quando ele foi apresentado. As pessoas não acreditavam que ele era salvo. Atos 9 diz sobre isso. Então a sua dificuldade com o povo judeu era relacionado ao seu começo e ao seu entendimento da natureza obsoleta da velha aliança e a introdução da nova aliança. E tudo o que isso representava, ele entendeu isso primeiro. Então foi difícil conciliar todas essas coisas Muito e foi um caminho difícil a ser seguido e com pouca aceitação a princípio. O mundo tem uma grande dívida com o apóstolo Paulo, na minha opinião. Absolutamente. Como com nenhum outro ser humano. Amém. Esse homem, mesmo no fim da vida dele, ainda eles não queriam aceitar a pessoa dele. Nós não vemos na Escritura onde algum pastor ou homem de Deus é ordenado por um comitê de diáconos ou um comitê da denominação. Quando Deus coloca uma visão em seus corações para fazer algo. É um grande problema na igreja americana. Quando eu estava reconstruindo uma igreja depois de uma tempestade na costa do Texas, os membros da igreja queriam votar em todas as coisas, desde a cor do carpete até a cor do assento, em todas as coisas. Era um membro, um voto. Um membro, um voto. E isso vai sugando a vida da igreja e dos ministérios. Nós não temos tempo para falar sobre isso, mas eu poderia falar por muito tempo sobre como essa mentalidade, você trabalha para mim, essa é minha igreja, eu pago meus dízimos, essa mentalidade enraizada na América. Me parece ser algo bem político. É muito política. E vai desde a igreja até supervisionando os corpos e multiplicando. Eu fico chocado porque fizemos uma reforma aqui na igreja, como muitos aqui sabem, e eu ouvi as pessoas reformando, dizendo várias vezes durante esses 8 meses aí que a reforma durou, que eles iam tirar o púlpito e colocar novos assentos e por aí vai. E às vezes eles tinham que parar de trabalhar por várias semanas, porque alguém dizia: você não vai tirar esse Sim. púlpito daí. Sim, mas não nessa igreja, não na nossa igreja. Não, aqui não. Obrigado por mencionar. Bom, eles dizem, a minha avó doou dinheiro para aquela igreja. O nome dela está naquele banco. O nome está no banco. E eu dizia para eles, leve o banco com você. E eles diziam, não posso, não cabe na minha casa. E eu dizia, bom, vai ficar aqui. Mas eles se apegavam a isso, pois tem uma placa com o nome da avó. E eles não frequentam a igreja por anos, mas eles não querem levar aquele banco. É verdade, hein? O nosso tempo acabou e acho que esse estudo será excelente. Oro para que você possa, por favor, nos acompanhar todos os dias. Obrigado e até o próximo programa.